pagou um alto preço ali naquela cruz. O sangue dele foi derramado ali naquela cruz, para que eu e você fôssemos livres. Ele pagou um alto preço por mim e por você. O sangue dele nos purifica de todo pecado. E hoje nós somos livres para adorar Ele. Livres. Que você nessa manhã seja livre. Porque o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz por mim e por você. Seja livre nessa manhã de toda opressão, de toda depressão, de toda ansiedade, de toda preocupação, de toda enfermidade. Adoramos a Ti, Senhor. Agora vamos declarar. Abra os seus braços e diga: pode glorificar o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode abrir os seus lábios e adorar o Senhor. Vamos declarar juntos: eu sou livre. Amém? Vamos lá juntos.
aplauda o Senhor. Aleluia. Você sabe que quando você adora o Senhor e você diz assim: eu sou livre pelo sangue, você está dizendo o seguinte: nada mais, diga comigo, nada mais tem poder sobre mim do que o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder sobre nós. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus, porque Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Vamos orar juntos, irmãos. Vamos fazer uma grande corrente de oração aqui, né? Eu queria que você, enquanto você orasse, você também, além de orar por você, porque eu vou estar orando por você, você também ora por mim e diga: Senhor, fala com teu servo, fala com ele, que ele seja um instrumento teu para a minha vida essa manhã. Ah, Espírito Santo, nós estamos aqui livres da tua presença para te adorar. E nós só estamos na tua presença porque tu és bom e o teu amor dura para sempre, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós queremos te agradecer essa manhã pelo privilégio de estarmos na tua presença, na comunhão com os nossos irmãos. Portanto, Espírito Santo, fala comigo, fala com os meus irmãos, ministra a minha vida e ministra a vida de cada um aqui esta manhã em nome de Jesus. É assim que nós oramos no nome santo de Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, lá em Efésios. Você pode sentar, tá bom? Amém? Ninguém sai daqui. Efésios fugiu da minha Bíblia. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Efésios capítulo 6. Então, se você é paraense, diga 6. Amém? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, fortalecei-vos em nosso Senhor e na grandeza do seu poder. Vesti-vos de toda a armadura de Deus, para que sejais capazes de estar firmes diante das estratagemas do adversário. Porque a vossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra governantes e contra os que possuem este mundo de trevas e contra os espíritos malignos que estão sobre os céus. Por esta causa, vesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao maligno, e estando preparados em tudo, possais permanecer firmes. Estais, pois, firmes, e cingi-vos os vossos lombos com a verdade, vesti-vos com a couraça da justiça, e calçai os vossos pés com a boa vontade do Evangelho, e junto com isto, tomai o escudo da fé, para que com ele possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Colocai o elmo da salvação, e tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo no Espírito, com toda a oração e rogo, vigiando em oração sempre, orando e implorando continuamente todos os santos. Muito obrigado, meu irmão. E também por mim, para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra para anunciar ousadamente o
ministério do Evangelho, do qual eu sou o embaixador em cadeias, para que eu fale dele livremente, como devo falá-lo. Aleluia, aleluia. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. É a palavra do Senhor. Mas a pergunta que eu quero aqui dar início a esse culto aqui hoje, nós devemos nos olhar, como é que nós temos nos posicionado, qual tem sido a nossa posição diante das estratégias do inimigo, porque o inimigo ele não deixa de ser quem ele continua sendo quem ele é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o inimigo da nossa família, o inimigo da nossa casa, o inimigo do nosso casamento, o inimigo dos nossos filhos e filhas, o inimigo da igreja. Ele é o nosso inimigo. Mas como é que eu e você, nós temos nos portado, como nós temos nos posicionado diante das estratagemas do inimigo? Porque ele não cansa, ele não se fadiga. Eu e você, nós cansamos, eu e você, nós paramos, eu e você, nós desanimamos, mas ele não desanima de ser o inimigo. Ele não desanima, ele não para, ele insiste, ele persiste. Sabe, queridos, em alguma área das nossas vidas, provavelmente nós estejamos enfrentando guerras. E se você não está, glória a Deus, talvez você esteja no momento em que você está andando pelos pastos verdejantes, mas alguns de nós estamos passando pelo vale da sombra da morte em algumas áreas da nossa vida. Amém? Isso fala com alguém aqui essa manhã, amém, irmãos? Sabe, queridos, mas o que eu quero falar com você aqui essa manhã é de que maneira nós temos nos levantado, nós temos nos posicionado diante das ardilosas estratégias dele contra nossas vidas, contra nossas almas. Você acha que ele quer ver a sua alegria? A palavra do Senhor, irmãos, a felicidade é um momento, é um instante, mas a alegria, diga comigo, a alegria, ela vem do Senhor, então ela é perpétua. Você está entendendo, querido? Então, por mais que você esteja passando por algum tipo de dificuldade, a alegria do Senhor, ela entra no teu coração, ela invade a tua vida. Sabe, queridos, no domingo passado aqui, nós falamos sobre manter a chama da presença do Senhor em nossos corações acesos, e isso fala de eu e você estarmos na presença do Senhor continuamente, em todo tempo, em tempo e fora de tempo, não só no tempo da guerra, mas em todo tempo, em todo tempo. Então, nós falamos sobre isso aqui no domingo passado, e eu dei aqui um pequeno testemunho para os irmãos, mas talvez você que está aqui hoje, você não estivesse aqui no domingo passado. Eu estava falando, estava testemunhando aqui para os irmãos, e na semana passada, né, eu vendi uma moto que nós tínhamos, e nós vendemos. Sempre que a gente faz isso, a gente já tem um plano estratégico para aquilo, não é verdade, irmãos? Você já tem uma direção para usar aquele recurso, amém, irmãos? E aí, no outro dia, eu liguei para uma pessoa e disse: olha, manda o seu Pix aí que eu estou mandando um recurso para sanar aquela parcela. E aí a pessoa, nós oramos, inclusive no telefone, conversamos, compartilhamos das maravilhas de Deus. E aí de repente, eu desliguei o telefone e disse: glória a Deus, Senhor, agora eu vou sanar essa situação. E aí eu peguei, abri a conta bancária, e a minha conta, o dinheiro tinha sumido da minha conta. O dinheiro sumiu da minha conta.
Alguém pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Você está entendendo? Porque a gente só dá glória a Deus quando ganha um carro novo. A gente só dá um glória a Deus quando as coisas estão indo bem. Mas quando eu olhei para minha conta e o dinheiro tinha sumido, eu disse: glória a Jesus, glória a Deus. O Senhor sabe todas as coisas. Imediatamente eu liguei novamente para aquela pessoa e disse: aguenta mais um pouco, porque a coisa aqui embaraçou por um instante. E aí naquele momento eu fui tomar um copo d'água na cozinha da minha casa. Eu olhei para a geladeira de casa, ela disse: estou indo embora. Vou e não volto mais. Eu olhei, glória a Deus, aleluia. Está aí, Senhor, a oportunidade que o Senhor me dá aquela geladeira que eu tanto queria. Amém? Quero aquela que eu possa dormir dentro dela. Quero aquela que quando eu chegar diante dela eu possa ver a glória do Senhor espelhada. Eu e o Senhor ali. Você está entendendo? Então, sabe, irmãos, o inimigo ele é assim. E às vezes, irmãos, não é nenhuma questão do inimigo. Às vezes é uma oportunidade de Deus operar um milagre na tua vida. Às vezes é uma oportunidade de você vivenciar um milagre. Eu estou falando isso porque eu sou um homem experimentado nessa área, irmãos. Uma vez eu vinha orando, adorando o Senhor, falando em línguas, cheio do Espírito Santo dentro do meu carro. De repente um filho de Amalequita dá uma freada brusca e eu ali estava em espírito, demorei a frear. Quando eu freiei o carro, já estava a frente do carro toda embrulhada. E eu desci do carro, eu olhei para frente do nosso carro, um carro novo. Eu olhei: Senhor, se era uma oportunidade que o Senhor queria, a oportunidade chegou. Está aí uma oportunidade de o Senhor fazer um novo milagre na minha vida. Eu lembro que eu liguei para um amigo meu, e quando aquele meu amigo chegou ali, ele ficou desesperado. Eu disse: meu irmão, te acalma. Não, meu irmão, acabou com o teu carro. Eu disse: não, meu irmão, mas eu estou vivo, eu estou bem. E ele ficou ali desesperado. Ele disse: meu irmão, eu sei quanta dificuldade você tem para pagar esse carro. Eu disse: meu irmão, mas eu estou bem. Deus vai operar o milagre. Dias depois eu estava em casa, alguém bate a porta da minha casa, eis que estou à tua porta e bato. O Senhor hoje está batendo a porta do nosso coração. Amém, queridos? Qual vai ser a nossa resposta para esse Deus? E aí, de repente, o agir de Deus para nós pode demorar, mas para Deus é de repente. De repente alguém chegou ali, e aí: Odilon, como é que você está? Eu estou bem. E aí, o que foi que aconteceu? Eu digo: rapaz, eu bati o carro, não estou nem preocupado com o nosso carro, quero pagar o carro que eu bati, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Vamos falar de outras coisas. Ficar chorando não é o momento. Há tempo para tudo. E ali, de repente, aquela pessoa, nós começamos a conversar, e aí ele volta no assunto de novo, ele disse: tu tem noção de quanto é que dá? Eu disse: rapaz, uns 4 a 5 mil reais deve ter dado esse prejuízo. E aí, de repente, aquela pessoa, ela bota a mão no bolso, tira e entrega. Alguém pode dar um glória a Deus aí? É assim, irmãos. Deus é assim. Pastor, mas eu não tenho nada. Ótimo, Deus é especialista em agir do nada. Você está entendendo? No princípio a terra era vazia e do nada Deus fez tudo. Você está entendendo, querido? Então o que eu quero falar aqui para você? Meu irmão, nós precisamos entender que nós estamos vivendo tempo de guerra. Nós estamos vivendo guerras, são ataques de todos os lados. Você vê hoje a cultura do nosso país é uma cultura voltada para demônios mesmo. Você está entendendo? Mas eu e você, nós vivemos a cultura do céu. Então nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Você está entendendo, querido? Se você olhar os Salmos, eu tenho meditado no livro de Salmos esses dias, e você vai ver a todo tempo o escritor de Salmos dizendo: confia
confia no Senhor, e o mais Ele fará. E aí novamente ele diz, confia no Senhor. E aí ele diz, os que confiam no Senhor não serão abalados. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor serão guardados debaixo das asas do Onipotente. Você está entendendo, querido? Então eu e você, nós precisamos fugir para perto de Deus. Nós precisamos estar alinhados com Deus. Eu quero aqui, irmãos, compartilhar algo com você. Isso tudo era só uma pequena introdução, mas eu quero ir com você lá no Salmo 91. Eu acredito que seja um salmo muito conhecido entre muitos dos nossos irmãos, e esse é um salmo muito poderoso, mas eu quero ler com você na versão da Bíblia que eu tenho aqui. Você vai ver que essa versão ela é um pouco diferente da sua Bíblia aí. Por quê? Porque essa versão da Bíblia que eu tenho aqui, ela é uma Bíblia, o nome dessa Bíblia é Peshita. Ela vem do aramaico, ou seja, quando Israel saiu para a Babilônia, eles não ousavam falar a língua hebraica fora de Jerusalém, porque é uma língua santa. Então eles só falavam em Jerusalém, que é a cidade santa para todo judeu. Então eles, fora de Jerusalém, eles criaram o aramaico. Só para você entender, nós temos o espanhol e nós temos o castelhano. Você hablas espanhol? Compreendes? Então, um pouquinho. Aí o meu irmão já está ali, viveu muitos anos com os hermanos. Você está entendendo? Então é muito similar. Então o aramaico é uma língua muito parecida com o hebraico. Eu estava meditando sobre o Salmo 91. Eu quero compartilhar aqui algumas verdades desse salmo com as nossas vidas, amém, irmãos? E ele começa dizendo assim, olha como diz aqui a palavra do Senhor. Você pode colocar aí o Salmo 91, versículo 1, tá bom? Aí você pode acompanhar aqui, mas a versão que eu vou ler, ela é um pouco diferente, amém, irmãos? O que mora... aí diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, volta lá para o versículo 1, deixa lá. Olha o que diz aqui, o que mora no abrigo do Altíssimo e a sombra do Deus glorioso, dirá a Yahvé, minha confiança, meu refúgio meu, ó Deus, em quem eu confio. Nós já podíamos parar aqui, irmãos. Se a Bíblia ela fosse, se sumisse a Bíblia, mas nós ficássemos com esses 2 versículos do Salmo 91, isso seria suficiente para nós adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Seria o suficiente, porque o salmista do Salmo 91, ele nem é identificado, ele não é um salmo de Davi, mas é muito simples você identificar quem escreveu o Salmo 91. Pergunte da pessoa que está ao seu lado, quem escreveu o Salmo 91? Olhe para cá que eu vou responder para você. Quem escreveu o Salmo 91 foi o Espírito Santo, meu irmão. Foi ele que escreveu o Salmo 91. Você está entendendo? E ele diz aqui, o que mora no abrigo do Altíssimo e a sombra do Deus glorioso dirá a Yahvé, minha confiança, refúgio meu, o Deus em quem eu confio. Querido, se você está vivendo um momento de pastos verdejantes na sua vida, glória a Deus, porque a nossa vida também não é só tribulação.
Amém, queridos? Então, se refugia no Senhor. Glorifica o Senhor por esse tempo de refrigério, por esse tempo de descanso, por esse tempo de paz. Mas se você é alguém como eu, que tem vivido os desafios, tem vivido as circunstâncias, e muitas vezes você tem visto os levantes acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família e na sua vida ministerial, espiritual ou financeira, eu tenho uma palavra para te dizer aqui: se refugia no Senhor, confia nele, entrega nas mãos dele aqui essa manhã. Eu não sei o que é, mas entrega. Ah, Senhor, irmãos, quantas vezes eu cheguei na igreja e o meu casamento ia de mal a pior, e eu dizia: Senhor, só o Senhor pode me ajudar. Deus me ajudou, até aqui tem me ajudado o Senhor. E aí ele diz mais o versículo 3: porque Ele, diga Ele, te livrará do laço de tropeço e de conversas ociosas. Coloca o versículo 3 aí, ó. A versão que nós mais conhecemos é essa da peste perniciosa. Mas olha só a versão que eu trago aqui para você, da palavra do Senhor. Porque Ele te livrará do tropeço e de conversas ociosas. Você sabe o que acontece no nosso tempo hoje? Por que nós temos hoje um grande número de pessoas passando por depressão? Por que nós temos hoje um grande número de pessoas aflitas, fragilizadas, oprimidas, deprimidas, querendo a morte, querendo tirar suas próprias vidas? Você conhece alguém assim? Sim ou não? Por quê? Porque elas estão vivendo na ociosidade desse mundo. Elas têm se esquecido, e nós, muitas vezes, eu não digo elas, vamos falar de mim, de você, nós esquecemos de quem é o nosso Deus. Nós esquecemos de quem Ele é, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa pensar ou imaginar. Ele é poderoso para fazer. Sabe, querido, eu estava aqui ainda há pouco orando, adorando o Senhor, e a gente estava dizendo aqui: Senhor, Tu és bom, Teu amor dura para sempre. E o Espírito me levou a orar da seguinte maneira: Senhor, o Teu nome, é o Teu nome que faz a diferença, é o Teu nome que faz a diferença na minha vida, nessa igreja e na vida de todos aqueles que nele confiam. É o nome do Senhor. Você sabe qual é o nome do Senhor? É maravilhoso. Você está entendendo? Você pode dar um glória a Deus pelo maravilhoso Senhor que nós temos? Ele é o Yeshua Hamagia, Ele é o Deus forte, Ele é o El Shaddai. Você está entendendo, querido? É para Ele. Você pode aplaudir e adorar, porque isso é para Ele. É para Ele, Ele é poderoso. Quando a Bíblia diz Ele é El Shaddai, querido, nós acabamos de dizer: nada além do sangue. O sangue de Jesus tem poder sobre mim e sobre você. Então nada além do sangue tem poder sobre nós. Você sabe, querido, eu falando disso aqui, eu me lembrei do dia que eu fui ser consagrado a pastor. E naquele dia aconteceu um incidente comigo, eu quebrei minha perna. Exatamente no dia que eu ia ser consagrado. E quando eu voltei do hospital, meu pastor me recebeu e ele disse assim: Odilon, fica calmo, vai para casa. Depois nós fazemos um culto aqui na igreja local e nós consagramos você. Qualquer pessoa diria assim: amém, amém, pastor, vou para casa. Mas eu não sou qualquer pessoa.
Você não é qualquer pessoa. Eu falei para o meu pastor, eu quero só lhe fazer uma pergunta. Eu estou com a perna quebrada, está engessada. Já vim de lá de muleta. Não podia botar o pé no chão. Eu quebrei minha perna em 2 lugares, tive um rompimento dos ligamentos da minha perna. Por muito pouco eu não tive uma fratura exposta na fíbula, que é o osso fininho da canela. Se bem que na minha perna tudo é fino mesmo, então não dá para entender o que é fíbula, o que não é. Né, Jamerson? É, meu irmão, me ajuda aí. Diga assim, não, pastor, nem tanto. Você está entendendo, querido? Então, eu olhei para ele e eu disse assim: eu estou com a perna quebrada, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu posso ir? Ele disse: meu irmão, mas você vai desse jeito. Eu disse: eu entro lá, nem que seja plantando bananeira, pastor. Eu não guerriei, eu não trilhei um caminho de 8 anos para chegar no dia que o Senhor preparou para mim e vou parar por causa de uma perna. Eu entro sem ela, mas eu entro lá, a não ser que o Senhor não me permita. Ele disse: meu irmão, vai na tua fé, porque Deus é contigo. E eu fui. E quando eu cheguei ali naquele lugar, as pessoas olhavam para mim e elas ficavam espantadas. Meu irmão, o que foi que aconteceu? Isso é uma seta do maligno. Eu disse: não é. Não é. Meu irmão, o diabo é sujo, tentou te impedir. Eu disse: não é. Não estou aqui fazendo propaganda boa dele não, mas não é. Ele disse assim: meu irmão, mas como é que você tem? Eu disse: não é. Você sabe por quê? Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Deus está no comando da minha vida e da tua. Ele tem o controle, Ele tem o domínio, Ele sabe todas as coisas. Muitas vezes nós precisamos passar por uma noite de choro para no outro dia acordarmos e estarmos firmados na palavra do Senhor e fazermos menção da palavra do Senhor. Você está entendendo, querido? Então ele diz aqui o seguinte: entre as suas asas te livrará, e sobre as suas asas te refugiarás, como a armadura te envolverá a sua verdade. Querido, receba isso sobre a tua vida aqui essa manhã. Você sabe por quê? Porque o Senhor está te cobrindo hoje com as suas asas. O inimigo não vai poder te tocar. Ele não vai poder tocar na tua casa, na tua família, porque o Senhor é quem te guarda. E se Ele te guarda, nada vai te abalar. Você está entendendo? O choro vai durar até uma noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã, porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águias. A palavra do Senhor diz em Isaías 43, nós aprendemos aqui há 4 domingos atrás, que quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas ele não disse que você não vai passar. Ele diz que você vai passar, mas quando você passar, Ele vai te guardar. Ele vai guardar você. Você está entendendo? Você sabe por que Ele vai te guardar? Você sabe por quê? Vou dizer aqui para você, por que Ele vai te guardar. Porque nós somos filhos de Deus. Você está entendendo? E como filhos de Deus, nós temos um bom Pai. Só que o nosso Pai não é um qualquer. O nosso Pai é o Deus forte, é o Senhor dos exércitos. Ele é o teu Pai, é o meu, Ele é o nosso. É Ele quem nos guarda. Você está entendendo, querido? É o Deus forte. Você está entendendo, querido? Eu me lembro de uma certa vez que tinha acontecido alguma coisa na escola do meu filho. As crianças estavam se ameaçando umas às outras lá. E uma dizia assim: olha, eu vou
vou dizer para o meu pai, eu vou trazer meu pai aqui. Eu me lembro que o meu filho disse assim: eu vou chamar o meu pai. O meu pai, ele vai acabar com o pai de vocês tudinho. Você está entendendo? Meu pai. É assim que um filho olha para o pai. Porque quando eu olho para Deus, não como Deus, uma coisa assim religiosa, eu não consigo entender a filiação. E se você não entende essa filiação, você não compreende o Evangelho, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus. E esse poder, ele emana de um pai para filho e de filho para filho. Você está entendendo, querido? E como irmãos em Cristo, nós temos poder. Diga comigo, nós temos o poder. Você está entendendo, querido? Olha o que diz o versículo 5: não temerás o terror noturno. Pergunta a você: você já passou por alguma situação que você teve medo? Às vezes você está na sua casa e você sente uma presença que não é a presença de Deus, e às vezes você fica com medo. Às vezes você está em algum lugar e você sente medo. Sabe, queridos, como eu falei para você, eu vendi uma moto há poucos dias e a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer essas negociações, porque hoje há um grande número de pessoas que aplicam golpe, na verdade, através da OLX, e essa pessoa, ela tinha me encontrado na OLX, inclusive ele estava aqui no domingo passado, para a honra e a glória do Senhor, você está entendendo? E de repente eu fiquei observando, eu marquei dentro do Samaúma, e ele ficou do lado de fora me esperando. Fiquei de olho, né? Fiquei observando, fiquei de longe, olhando. E aí quando eu cheguei, eu olhava para um lado, olhava para o outro, e eram dois rapazes, e eles olharam para mim. O senhor marcou dentro do Samaúma, porque o senhor estava preocupado com algum golpe. Eu disse: a gente tem que se cuidar. Ele disse assim: mas o senhor está com medo, né? Aí eu olhei para a cara deles e eu disse assim: meu amigo, se uma coisa que eu não tenho é medo. Aí eles olharam para mim assim: é mesmo? Eu disse: é. Eu disse: se vocês vieram para cá para me assaltar, tem duas coisas. Uma, eu vou levantar a mão e vou orar ao Senhor. Vocês vão cair endemoniados aqui. Ou duas, Deus vai permitir vocês levarem. Porque o Senhor vai permitir. E se Ele permitir, é porque é a vontade dEle. Eles olharam para mim e ficaram assim. Você está entendendo? E aí depois eles marcaram, ele mora aqui perto da igreja. Eles marcaram comigo, eu fui lá na casa dele. E quando eu cheguei, da mesma forma, me comportando, olhando, observando. E ele olhou para mim e disse assim: o senhor está na linguagem manauara, né? O senhor está meio cabreiro, né? Aí eu disse assim: não, querido, não estou cabreiro não. Eu estou cuidadoso. Aí ele olhou para mim assim: mas eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor disse que não tem medo, mas eu e meu amigo aqui, nós estamos nos borrando de medo do senhor. Você está entendendo? Nós estamos com medo do Senhor. Você está entendendo? Eu digo: não, mas fique tranquilo, fiquem na paz. Sou um homem de Deus, vim aqui para fazer um negócio, e o negócio precisa ser uma bênção. Você está entendendo, querido? Então, quando você tem o Senhor, ainda que você sinta o medo, porque é normal, ninguém é super-homem que não sente. A questão é que o problema não é sentir. O problema é você recuar diante do medo. E diante do medo você precisa avançar. Você precisa avançar. Você acha que Davi, ao olhar para Golias, ele não teve medo? Ele teve, mas ele confiou no Senhor. Ele confiou. Então eu não sei qual é o Golias que você tem enfrentado, eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado, mas eu quero dizer para você que Deus é contigo. E ele diz aqui: nem intriga
que ande na escuridão, nem o vento devastador ao meio-dia. Cairão ao teu lado milhares e miríades à tua direita, a ti não chegarão. Você sabe por quê? Porque você vai estar guardado. A tua casa, diga eu e minha casa, estamos guardados. Você está entendendo? Eu estou debaixo das asas do Onipotente. Meu irmão, quem vai passar pelas asas do Senhor? Me diga. Esse mundo é tão incrédulo que nós vivemos. Outro dia eu vi um post de um demônio, né? Como se fosse o diabo com Jesus numa quebra de braço. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Porque agindo Deus, quem impedirá? Você está entendendo, querido? Outro dia nós estávamos numa conferência de líderes e pastores e alguém fez uma pergunta assim. Estava sendo pregado ali sobre o poder de Deus e aí foi feita uma pergunta: qual foi o maior principado, a maior guerra espiritual? Qual é o seu maior inimigo? Vocês sabem quem é o nosso maior inimigo, irmão? Já aprenderam, né? Rapaz, vocês estão aprendendo, né, Valéria? Glória a Deus, vocês são crentes mesmo. Nosso maior inimigo é nós mesmos. Muitas pessoas hoje não venceram o seu eu e não chegaram aqui, porque elas foram dominadas pelo seu eu. Você está entendendo? Elas foram dominadas e não chegaram aqui, mas o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Você está entendendo? E Ele diz assim: mas somente verás com os teus olhos, verás a recompensa dos ímpios. Você está entendendo? Você vai só ver, meu irmão. Você vai só contemplar o que Deus vai fazer por você. Você está entendendo? Você vai só ver, meu irmão. Você vai só observar. Porque os que confiam no Senhor se refugiam nas asas do Senhor. Ele fica só olhando. Fica só olhando. Você está entendendo? Porque tu, ó Yahvé, és a minha confiança e colocaste tua morada no alto. Por que no alto? Porque quando você está do alto, você vê o inimigo chegando. E aí então aquele inimigo ele é derrotado. Você está entendendo? Fica mais fácil atacar o inimigo. E ele diz o seguinte: toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Não te tocará o mal, nem praga na tua morada, porque Ele, o Senhor, dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Em seus braços te levarão para que não tropeces o teu pé. Você está entendendo, querido? Você vai estar nos braços do Senhor. E digo mais, ainda que você tropece, Ele vai te segurar. Ele vai te carregar se for necessário. Você está entendendo, querido? E Ele diz mais aqui, sobre a áspide e o basilisco pisarás, esmagarás o leão e o dragão, porque a mim buscou. O segredo, a chave está aqui, irmão. A chave está aqui, no versículo 14. Você está enfrentando guerra? Você está enfrentando uma batalha em alguma área da sua vida? A chave está aqui, ó. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Você está entendendo, querido? Ontem eu estava lá na minha casa. Eu estava lá assistindo uma série muito boa, por sinal, uma série bíblica. Não é... Como é que é aquela série lá, Renata? Não é dorama não, meu. Não é dorama não.
Para de ser discipulado no dorama, meu irmão. Para de... Opa, tô ouvindo alguma coisa aí? Hã? Opa! Você tá entendendo? É uma febre esse negócio de dorama agora. Aí a mulher fica toda assim. Ai, que lindo. Ai. Aí quando enfrenta a realidade não aceita, porque eu quero viver um dorama na minha vida. Né, Maria Gleice? Você está assistindo dorama, meu. Eis que te digo, minha serva. Você está entendendo, querido? Eu estava lá em casa, não estava assistindo dorama não, tá, irmãos? E eu estava lá assistindo uma série bíblica, e eu estava lá orando, e aí eu terminei de assistir um episódio, o Senhor disse: te levanta agora, busca a minha presença agora. Eu estava aparentemente sozinho, mas o Espírito do Senhor estava comigo, e eu me levantei, abri a porta do meu quarto e eu comecei a orar, botei um louvor, comecei a adorar o Senhor ali na minha casa, e eu comecei a louvar o Senhor. Então eu comecei a aumentar mais o louvor, e eu comecei a adorar o Senhor, e eu comecei a abrir as janelas da minha casa, eu comecei a abrir as portas da minha casa, porque era uma direção do Espírito Santo para aquele momento. E o Espírito Santo disse: pega a tua espada, pega a minha palavra agora, porque eu te levanto agora para guerrear no reino do Espírito, porque a tua luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. Te levanta agora. Então eu me levantei, querido. Pergunta do teu irmão aí: mas que palavra foi essa que o Senhor mandou ele ler? Eu vou dizer aqui para você, sabe qual foi? Salmo 91. Ele disse: abre a minha palavra, ouve a minha voz e toma posse daquilo que eu tenho para ti agora. Irmãos, e eu comecei a meditar neste salmo ainda ontem, e eu comecei a declarar e a tomar posse e a orar, e eu declarava a palavra e eu orava e eu guerreava. Você sabe por quê, irmãos? Você sabe por que muitas vezes as pessoas... Você lembra que eu falei ainda agora das pessoas ociosas, deprimidas, aflitas? Eu não estou dizendo que elas são fracas, não. Mas eu estou dizendo aqui, irmãos, que eu e você, nós precisamos, na força do Senhor, pregar esse Deus vivo. Nós precisamos falar desse Deus que é poderoso para a vida dessas pessoas, porque elas estão precisando trazer à memória aquilo que lhes traz esperança. E sabe o que elas precisam trazer à memória? O Senhor poderoso na guerra, o grande El Shaddai, o Senhor dos exércitos é quem luta por ti, é quem luta por mim, é quem luta por nós. Então eu comecei a meditar essa palavra, eu comecei a declarar essa palavra ali ontem, e eu tomava posse. E eu estou compartilhando contigo aquilo que o Senhor me deu, porque de graça eu recebi, de graça eu te dou aquilo que o Senhor me deu ainda essa noite. E ele dizia para mim assim: porque a mim me buscou, me busca, meu servo, me busca, me busca. E aí ele declarou para mim assim: eu livrarei e o fortalecerei. Meu irmão, o Senhor vai te livrar. Diga assim comigo: eu serei livre. Igor, tu sabia que eu ia pregar hoje? Não, né, meu irmão? Por que a gente estava cantando aqui ainda agora? Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare isso essa manhã. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue.
fé para Ele é mais alto. Olha o que ele diz aqui, esse versículo, irmão. Marque aí na tua Bíblia, escreve nas tábuas do teu coração, escreve na tua mão, mas não te esquece dessa palavra. Eu vou te dar uma dica aqui de graça. Pega esse texto, escreve ele, coloca lá nos umbrais da tua casa, coloca perto do teu espelho, coloca nas portas da tua casa, coloca no painel do teu carro, coloca em todo lugar em que você vai olhar, para que você tome posse dessa palavra todo dia, porque nem todo dia você está bem, tem dias maus, tem dias que você está para baixo, e aí você precisa ler essa palavra, porque a mim me buscou, Senhor, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu não quero, mas eu vou te buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí quando eu busco o Senhor, Ele diz: eu livrarei e o fortalecerei. Por quanto? Olha essa chave, irmãos. Coloca esse versículo aí que eu quero fazer aqui, ó. Olha, tá? Porque conheceu o que, irmãos? O meu nome. O que eu estava orando aqui ainda agora? Senhor, é o teu nome. O teu nome é maravilhoso. O teu nome é poderoso. O Senhor é o médico dos médicos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Senhor é o teu... Quando você conhece o nome do Senhor, está vivendo escassez? Conheça o nome do Senhor. Ele é o Adonai. Ele é o Adonai. Ele é o Yahvé Jireh, o Deus da provisão. O Deus da provisão. Ele é o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de eternamente. Você sabe o que Deus fez quando o povo saiu do Egito? Uma das primeiras coisas que Deus fez foi mudar a comida deles. Você sabe por quê, irmãos? Porque no Egito eles tinham que trabalhar para comer. No deserto, eu sou o pão que desceu do céu. Todo dia o maná vinha. Agora eles precisavam aprender que não era mais eles, agora era Ele que dava provisão para eles. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Você precisa aprender a depender do Senhor. E aí ele conclui esse salmo dizendo: Ele me invocará. Você sabe qual é a promessa? Olha a promessa do Senhor para a sua vida. Quando você o invocar, Ele diz assim: eu responderei, com Ele estarei. Ele estará contigo, Ele estará comigo. Ele está aqui conosco essa manhã, meu irmão. Ele está aqui essa manhã. Eu responderei, com Ele estarei na angústia. Está angustiado? Está angustiado, Cláudio? Está angustiado? Eu estarei contigo, diz o Senhor. E Ele diz mais. Ele diz mais: eu o fortalecerei, eu o honrarei, diz o Senhor. Você está entendendo, querido? Ele vai estar contigo, Ele vai estar comigo, Ele vai nos honrar. Você sabe qual é a maior honra da vida de um crente, irmãos? É estar aos pés do Senhor, é estar aos pés dEle. E aí ele conclui esse salmo dizendo: com longa vida o saciarei, e salmodiarei a Ele a minha salvação. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Você pode dar glórias a esse Deus? Você pode louvar esse Deus? Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus!
Sabe, queridos, a melhor coisa que tem é você estar pronto a ouvir a voz do Senhor. Essa semana eu estava bem tranquilo, fazendo meu devocional, lendo meu livro, que eu leio a Bíblia e junto eu sempre leio um livro. Eu estou no 2º esse ano. E aí eu sentava, olhava para o meu computador e dizia, essa semana eu nem preciso preparar a mensagem. Quem vai pregar domingo não vai ser eu mesmo, né? Hoje quem era para estar aqui não pôde estar aqui por motivo de força maior. Eu estou aqui em nome dele, pedindo perdão dos irmãos. E o que é interessante é que ontem nós estávamos aqui, né, Jorge? E a gente estava aqui dando uma mexida no som da igreja, dando uma arrumada no altar. E eu não gosto das coisas bagunçadas, principalmente na casa do Senhor. Amém? Principalmente no lugar que nós adoramos o Senhor. E aí nós estávamos aqui passando som. E aí ontem eu falei aqui, poxa, eu queria era pregar amanhã, meu irmão, porque o som ficou tão gostoso, meu amigo. Glória a Deus, agora retorno, porque toda vez eu fico lá, irmão, mete o retorno aí, por favor. Regulamos ontem, ficou muito bom, viu, Jorge? Dá um retorno poderoso aqui. E aí, queridos, eu estou lá em casa, deitado, assistindo minha série do Dorama, tá amarrado. E eu estou lá assistindo a série, o Senhor me levanta, me dá essa palavra. E aí ele falou comigo ontem, eu estou te dando essa palavra, e você vai entregar ela para a minha igreja. Glória a Deus. Vou passar a semana toda preparando ela, né? Aleluia. Isso é uma bênção, essa palavra. E aí essa manhã, conversando com o nosso pastor, o presidente estadual não pôde estar aqui. Ele está num encontro com Deus. Por motivo de força maior, ele não pôde estar aqui conosco. Peço aqui dos irmãos, perdão em nome dele, em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo já tinha falado comigo. Disse, não, pastor, fique na paz. O Espírito Santo já tinha me avisado. Fique tranquilo. Que aquilo que o Senhor quer falar para a igreja não é aquilo que o Senhor ia trazer hoje. O que o Senhor tinha para a sua igreja era essa palavra. Era essa palavra. Deus trouxe você aqui hoje, meu irmão. Deus nos uniu hoje aqui para recebermos essa palavra do trono de Deus. Do trono de Deus, para a minha vida, para a sua. Você sabe por quê, queridos? Porque como filhos de Deus nós precisamos estar preparados, Marcelo, para as adversidades dessa vida, para as adversidades desse mundo. E como eu falei lá atrás, como é que você tem se posicionado? Foi assim que eu dei início a essa palavra. Eu estou falando isso pelo Espírito do Senhor para a sua vida. Como você tem se posicionado? Muitos de nós, irmãos, estamos deitados, enquanto que Deus quer que você se levante, como Ele me levantou ontem ali pela tarde e noite. E eu passei ali horas orando, adorando o Senhor, celebrando o nome do Senhor, e em guerra, em batalha espiritual, em oração, em clamor, pela vida de muitas pessoas, pela vida da igreja. Você está entendendo, querido? E muitas vezes você está inerte às guerras. Muitas vezes o teu casamento está passando por dificuldade. Você está com um problema na área financeira. Você está com a sua saúde abalada. Você está com a sua vida emocional abalada. Você está com a sua vida psicológica abalada. E você não está fazendo nada.
Você precisa se levantar e tomar posse da palavra do Senhor. Você precisa guerrear, meu irmão, porque ninguém vence uma guerra de braço cruzado. A gente vence uma guerra indo para a luta, e não é na nossa força, é na força do Senhor. É na força dele, é porque ele é quem vai fazer, ele é quem vai mudar as circunstâncias. É o poder de Deus, é o poder de Deus, e é o poder de Deus que vai agir na minha vida, na sua vida e na sua igreja, querido. Então, meu irmão, eu não sei como você chegou aqui essa manhã, eu não sei. Talvez, como eu disse, você está vivendo dias de pastos verdejantes. Então, te posiciona, porque Deus está te preparando. Hoje Deus nos trouxe aqui, irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Você que pode, né? Você que está com a neném, pode ficar sentadinha aí, tá, minha filha? Essa é um príncipe. É? Você que está aqui, meu irmão, você já viu algum soldado que foi para a guerra desarmado? Não vai. Ninguém vai para a guerra desarmado. Você entende agora por que eu li Efésios 6? Irmãos, eu só estou pregando aquilo que Deus mandou. Eu estava aqui orando e o Espírito Santo disse: vai lá na minha palavra em Efésios capítulo 6. Fala das armas espirituais. Ali nas armaduras nós temos as armas de defesa, mas nós temos as armas de ataque. Alguém disse que a melhor defesa é o... Então hoje, meu irmão, eu quero que você pegue as armaduras do Senhor. Eu quero que você se revista dessas armaduras. Eu quero que você tome posse delas sobre a tua vida. Você está entendendo, querido? Porque se você não está enfrentando, glória a Deus por isso, mas certamente um dia, esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. É igual uma vez eu levei o João no hospital, que ele tinha sofrido um incidente de moto. E aí o médico que estava lá, ele perdeu a falange, a ponta do dedo, é o nome? A ponta do dedo, meu irmão, para ser mais simples, né? Ele perdeu, e aí o médico disse assim, que foi na moto e tal, assim, aí, rapaz, moto é o seguinte, quem tem, ou já caiu de moto, ou vai cair. Aí quem tem moto diz, está amarrado, pastor. Eu sei o que é isso, irmãos, eu ando de moto, né? Então, é exatamente, eu só estou fazendo uma analogia, né? Então, a nossa vida é assim, irmãos. Quem não tem uma guerra no momento, está descansando para a próxima. Você pode ter certeza disso, meu irmão. Meu irmão, eu não posso ser mentiroso, meu amigo. Eu não posso massagear o teu ego. Não existe esse evangelho. Vai dar tudo certo. Meu irmão, isso aí. Meu irmão, vai dar tudo certo, vai. Deus não vai te tirar da guerra. Deus vai te dar as armas para vencer a guerra. Amém? Então você e eu hoje nós estamos aqui porque o Senhor está nos convocando. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: Deus está nos convocando. Lembrei até de um louvor antigo que diz assim: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Calma aí.
Aleluia. Então, querido, a verdade é essa. Quem não está passando vai passar. Aí você vai dizer: meu Deus, eu vim para essa igreja hoje para tomar um café com Jesus e eu saio daqui com uma promessa de guerra. Está amarrado. Irmãos, o evangelho genuíno precisa ser pregado, irmãos. E a verdade é essa. Mas quando passares, ou quando você estiver nela, te reveste das armaduras de Deus. Coloca sobre a tua cabeça, coloca a couraça da justiça, o elmo da salvação, que é o capacete da salvação. Você sabe, querido, por que nós precisamos do capacete da salvação? Para que a opressão, a depressão, o ataque do inimigo na minha mente não entre. Quantos podem dizer amém? Entendeu? E quando você estiver em guerra, meu irmão, desembainha a tua espada. Desembainha a tua espada, pega a tua espada. Querido, eu não sou contra, pelo contrário, eu também uso a Bíblia no celular, eu uso a Bíblia no computador. Mas na verdade não é a Bíblia, é um aplicativo da Bíblia. Amém, irmãos? Você precisa ter uma espada, meu irmão. Às vezes a gente investe no celular mais poderoso, mas você não investe numa Bíblia. Irmãos, isso aqui vale mais do que o iPhone 17. Nem se compara. Vale mais do que o mundo inteiro. Você está entendendo, querido? Nessa série que eu estava assistindo, eles tinham pequenos papiros da palavra. E uma das solicitações foi: eu quero um papiro. E um dos líderes tribais, eles queriam um pedaço da Bíblia. E ele disse assim: não vou dar. Por quê? Porque para eles aquilo era um tesouro. Era um tesouro. Quem tinha não dava. Quem tinha não vendia. Porque era um tesouro particular. Está faltando a palavra do Senhor ser o nosso tesouro particular. Você está entendendo, querido? Então toma posse disso hoje sobre a tua vida. Então se você está enfrentando hoje, toma posse das tuas armaduras e vai para a guerra. Vai para a guerra. Não tenta usar as armaduras dos outros, não. Usa as armaduras que o Senhor te deu. Se o Senhor te deu uma funda e uma pedra, atira, porque o gigante vai cair. Porque você não vai na força do teu braço, você vai na força do Senhor. Então não sei como está a tua casa, não sei como está o teu casamento, não sei como está a tua família, os teus familiares, como é que está a tua saúde mental, emocional, espiritual ou psicológica, eu não sei, mas o Senhor que te trouxe aqui hoje sabe. Ele sabe, e Ele hoje está te dando as ferramentas para você vencer, para você guerrear. Mas você precisa se levantar, você precisa ficar de pé, e você precisa buscar o Senhor, como nós aprendemos aqui hoje no Salmo 91, quando ele disse: portanto, ele me buscou, porque a mim me buscou, eu o livrarei e o fortalecerei, porquanto conheceu o meu nome. Você conhece o nome do Senhor? Amém? Então feche os seus olhos essa manhã. Feche os seus olhos. Adore o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu não vou sair aqui da mesma maneira como eu cheguei. Ah, não, Senhor. Não, Senhor. Eu quero sair hoje daqui levando as armas que o Senhor tem para mim. Ah, Senhor, eu quero sair daqui hoje levando comigo, Senhor, todas as armas que o Senhor hoje entregou para mim, para minha casa, para minha família. Diga para o Senhor: Senhor, talvez você está aqui hoje e você esteja se sentindo fraco, desanimado, fragilizado.
Diga para o Senhor: Senhor, eu estou assim, eu estava assim, mas agora eu sou forte, porque quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Hoje o Senhor te renova, hoje o Senhor restaura o altar da tua vida, o altar da tua casa, o altar da tua família, porque Ele é Deus, e agindo Deus, nada pode impedir. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra. Nós estamos aqui hoje, Senhor, agindo pela fé. Espírito Santo de Deus, vai capacitando cada um, vai capacitando cada família aqui representada, vai capacitando aqueles que estão nos vendo e nos acompanhando e estão tomando posse. Ah, Deus está levantando um exército do Deus vivo, o exército do Senhor, que não vai andar por palavras, mas vai andar pela fé, e de glória em glória nós vamos conquistar, porque o Senhor é a nossa força, Ele é a nossa esperança, e é nele que nós confiaremos. Deus Todo-Poderoso, nós tomamos posse disso em nome de Jesus. Faz a tua obra, Senhor, porque aquilo que o Senhor me deu eu entreguei. Faz a tua obra agora, Pai, porque a tua palavra diz que nenhuma palavra lançada ela vai voltar vazia, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor trouxe pessoas especificamente aqui hoje, Senhor, para que elas tomassem posse dessa palavra. Hoje você vai tirar das mãos do teu inimigo a tua família pela fé. Hoje você vai tirar das mãos do teu inimigo as suas finanças. Diga para ele: solta agora, solta a minha família, solta a minha casa, solta as minhas finanças, solta a minha saúde, solta a minha saúde psicológica, solta a minha vida espiritual, e livra agora, Senhor, pelo teu sangue, porque só o teu sangue tem poder sobre mim, em nome de Jesus. Declare agora sobre a vida daquele marido que você tem orado por ele, por aquela mulher, por aquele filho, por aquela filha. Diga para o inimigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor agirá por mim e por ti, e nada, exatamente nada nos abalará, porque nós confiamos no Senhor, e no alto retiro Ele nos levou. Se você crê nisso, querido, se você está aqui tomando posse disso, meu irmão, eu quero que em nome de Jesus, você que está aqui hoje, você sente, você quer receber uma oração específica pela tua vida, eu quero te chamar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, pela tua família. Sabe, querido, você que está aqui hoje, sabe, e você está precisando dessa força do Senhor sobre você, venha, meu irmão, venha, porque Deus hoje vai agir especificamente na tua casa, na tua vida, sabe, meu irmão. Será que tem alguém aqui hoje que precisa entregar a vida para Jesus? Oh, Deus, você pode espalhar aqui, bem, venha, não importa se você é líder, se você já é crente, porque crente também precisa de Deus, irmão. Nós continuamos precisando. Eu tenho 40 anos de evangelho, irmãos, e eu continuo na dependência do Senhor, eu continuo precisando dEle. Eu prego aquilo que eu vivo e eu vivo aquilo que eu prego. Você está entendendo, querido? Então eu não sei como você está, mas hoje Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a nossa história, porque Ele nos trouxe aqui hoje para mudar a nossa história. Você pode ter certeza disso, querido. Oh, Deus, eu queria pedir para a liderança vir aqui em nome de Jesus. Eu queria que a liderança levantasse suas mãos aqui para frente. Sabe, você que está aqui, querido, eu quero que
você levante suas mãos em direção aos nossos irmãos. Você que não está conseguindo chegar aqui na frente, porque algo está te prendendo, eu quero te dizer, solta ele agora, solta ela agora. Eu ordeno em nome de Jesus, porque ele vai sair daqui transformado, ela vai sair daqui transformado. Hoje é o dia que Deus preparou para você e para mim. Deus Todo-Poderoso, eu me prostro diante de Ti. Eu me prostro diante de Ti, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Senhor, eu me coloco na brecha por eles. Espírito Santo, eu me coloco na brecha pela minha casa, pela minha família. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, tomando posse do Teu nome, porque o Teu nome tem poder, e não há outro nome que tem o Teu nome. Ah, Senhor Jesus, o Senhor morreu e ressuscitou. Ah, Senhor, e porque o Senhor morreu e ressuscitou, o Senhor tem sobre si o nome sobre todo nome. E esse poder que está sobre Yeshua está sobre mim e sobre você, porque Ele nos deu. E hoje eu tomo posse disso sobre a minha vida, eu tomo posse disso sobre essa igreja e sobre a vida de cada pessoa que está aqui na frente, representando sua família, representando a sua casa, os seus familiares. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós chegamos. Nós queremos sair daqui transformados pelo Teu poder, porque só o Teu nome tem poder para transformar a nossa vida e nossa história. Muda histórias, muda as circunstâncias, muda, Senhor, declarações, diagnósticos. O médico pode dizer não tem jeito, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode, em nome de Jesus, Pai. É assim que nós oramos no nome santo de Jesus. É assim, Pai. É desse jeito. E aquilo que nós não sabemos orar, o Teu Espírito geme com gemidos inexprimíveis por cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Você que está aqui, querido, você pode até não ver, você pode até não sentir, você não precisa sentir nada, porque Deus não é emoção, Deus não é sentimento, Deus é poder. E eu te digo pelo poder do nome de Jesus, eu não sei o que você está aqui na frente orando, mas o Senhor está agindo por você e pela sua casa. Deus está agindo pela tua saúde, pelas tuas finanças, pela tua família. Você pode ter certeza disso, meu irmão. Escute o que eu vou te dizer aqui hoje. Depois de hoje você não será mais o mesmo. As pessoas, elas vão olhar no teu rosto e vão dizer assim: tu está diferente. O que é isso? Alguma coisa mudou mesmo. Mudou mesmo. Você sabe por quê? Porque o altar do Senhor foi restaurado na minha vida, na minha casa. O Senhor me renovou. Você não precisa ser forte, você só precisa crer. Creia somente. Creia somente. Amém? Amém? Então recebe aí em nome de Jesus, meu irmão. Recebe aí, meu irmão, porque eu estou recebendo aqui. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, meu irmão. É mais, Deus é mais. Você pode voltar para o seu lugar. Na força do Senhor, amém? Dê um abraço nesse irmão aí perto de ti, nessa irmã, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos celebrar esse Deus, né? Amém? Vamos celebrar
adorar esse Deus? Você que está nos acompanhando, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Fica na paz.